Bem-vindos à primeira aula do curso de processamento de materiais cerâmicos. Nós vamos ver nesta aula uma introdução ao tema. Quando nós pensamos em processamento, em termos industriais e engenharia, sempre está associado a um produto, ou seja, o objeto central do processamento é produzir um produto. O que caracteriza um produto? No seu aspecto mais geral, um produto é caracterizado pelo seu formato, as dimensões e o conjunto de propriedades. Então nós temos aqui abaixo alguns produtos e é possível perceber as formas intrincadas desses produtos, e elas não são feitas intrincadas dessa forma para complicar a vida de quem vai fabricar. Elas são necessárias para que esses produtos, essas peças, possam desempenhar suas funções. Então, o formato, as dimensões e o conjunto de propriedades caracterizam esses produtos. Só que o formato e as dimensões, na realidade, fazem um volume, e esse volume é que tem que ser preenchido com o material que tem as propriedades que nós queremos. Então, esse conjunto de propriedades, é importante a gente ver de onde vêm as propriedades dos materiais. Sobre o ponto de vista de ciência dos materiais, o que define a propriedade da matéria são os tipos o tipo de átomo presente no material, o tipo de ligação química e o tipo de estrutura. Então nós vamos usar esse conceito ao longo do curso. Temos aqui o exemplo de um mesmo produto, uma engrenagem feita de diferentes materiais. É claro, cada uma dessas engrenagens é mais apropriada para uma aplicação específica, e cabe então ao especificador dizer qual é o material mais apropriado para o meu caso. Quem estuda isso é a seleção de materiais, é uma disciplina então que vocês podem fazer como optativa dentro do curso. No nosso caso, nós estamos interessados em materiais cerâmicos, então a definição mais geral que existe de materiais cerâmicos são materiais inorgânicos não metálicos. Essa definição, muito embora seja universal e venha há muito tempo, ela define o material cerâmico pelo que ele não é e não pelo que ele é. Ou seja, se ele não for um polímero e ele não for um metal, ele é uma cerâmica. Então essa definição é muito vaga. Para complementar essa definição, a outra a maioria deles é constituída por átomos de um elemento metálico e não metálico, ligados por ligações que são totalmente iônicas ou predominantemente iônicas, com certo caráter covalente. Essa definição ainda deixa de fora vários materiais cerâmicos extremamente importantes sobre o ponto de vista tecnológico, que são puramente covalentes. Mesmo assim, ela já é mais completa do que essa definição geral aqui. Mas ainda ela deixou de fora um outro aspecto que é considerado essencial na definição das propriedades do material, que é a estrutura. Então, aonde está a estrutura? A estrutura dos materiais cerâmicos, ela pode ser cristalina ou amorfa. O conceito de amorfa não é realmente que não há ordem nenhuma, mas existe uma ordem de curta distância, ou seja, se nós pegarmos um átomo, ele guarda um tipo de relação em termos de localização com os vizinhos imediatos. Se nós começarmos a nos afastar dele e olharmos os outros, essa ordem é perdida. Por isso que o amorfo normalmente é chamado de ordem de curta distância. Então, os materiais cerâmicos são constituídos por átomos de materiais metálicos ligados com não metálicos por ligações totalmente iônicas ou covalentes apresentando uma estrutura cristalina ou amorfa. O mais clássico do amorfo são os vidros. Então, nós vimos que esses três aspectos caracterizam um produto. Nós vamos centrar no conjunto de propriedades desses materiais nesta aula e nesta parte do curso. Então, o formato e as dimensões são dadas pelo que nós chamamos de processo de conformação, onde estão a prensagem, a extrusão, colagem de barbotina e outros processos. Isso vai ser visto em uma outra etapa posterior do curso. E o conjunto de propriedades? As propriedades são dadas pelas fases e a microestrutura do material. Então, esse aspecto, o conjunto de propriedades, é que vai nos interessar imediatamente agora. Então, vamos começar pelas fases. Fase é uma porção homogênea da matéria. Essa é a definição mais clássica de fase. Agora, esse homogênea sob que ponto de vista? Ela é homogênea sob o ponto de vista de propriedades, ou seja, qualquer
parte dessa porção de matéria que está aqui, tá, apresenta as mesmas propriedades. Mas nós vimos o que é necessário para que o material apresente uma propriedade. Então, indiretamente, isso daqui está dizendo, tá, é feito dos mesmos átomos ligados pelas mesmas ligações, formando uma mesma estrutura. E as fases apresentam propriedades típicas da fase. Isso daqui é importante na área da seleção de materiais. Então, a partir do momento que nós sabemos quais são as propriedades típicas de uma determinada fase, nós podemos fazer um banco de fases com as suas propriedades e, ao precisarmos então de uma fase que atenda a uma série de requisitos simultaneamente, nós podemos buscar nesse banco e perceber, a melhor fase para conseguir preencher o volume especificado então pelo formato e as dimensões é esta fase. E a partir daí nós vamos então começar a identificar quais são os materiais que têm que ser usados, as matérias-primas, para fabricar esse material. Então, além disso, é importante a gente perceber que qualquer desvio do ideal, o ideal seria esse material ideal colocado aqui como a fase ideal, a fase hipotética, a fase teórica. Qualquer desvio resulta em alterações das propriedades típicas desses materiais. Agora, que tipo de desvio seria esse daqui? Se as propriedades são definidas pelos átomos, ligação e estrutura, então qualquer mudança nos átomos, ou seja, qualquer impureza, qualquer átomo estranho que foi parar lá no material, sem que a gente quisesse que ele fosse parar lá, ou intencionalmente colocado lá, quando nós colocamos dopantes, porque sabemos o como eles vão afetar as propriedades dos materiais, nós vamos alterar então os átomos que estão presentes no material. Ao alterarmos os átomos, nós vamos imediatamente alterar as ligações, ou seja, a ligação feita entre um átomo que deveria estar lá e um átomo que não está, não é a mesma entre os átomos que deveriam estar lá. E, por outro lado, a estrutura vai ser afetada, porque o tamanho desses átomos introduzidos aqui necessariamente não é igual ao que deveria estar teoricamente na fase, e por isso ele vai causar um certo desarranjo na estrutura que vai se deformar para acomodar esse átomo diferente que está entrando nele. Além disso, a estrutura tem a questão dos contornos de grãos e poros, que a gente vai ver com mais detalhe posteriormente. Então, esses desvios vão fazer a diferença entre um material teórico ideal e um material real, ou seja, o material real apresenta propriedades similares, mas não necessariamente as mesmas que são consideradas típicas de uma fase. Então, como assegurar que a fase desejada no produto final esteja presente? 1. Considerando as matérias-primas, se a matéria-prima já for a fase que nós queremos e nós assegurarmos que ela não vai se transformar, não vai mudar em outra fase durante o processo de fabricação, então nós já temos a fase. Nós entramos com a fase aqui e ela se mantém durante todo o processo de fabricação. A outra alternativa é fazer uma mistura de matérias-primas, que normalmente é chamado de massa ou composição, que vão reagir entre si e vão dar origem à fase durante o processo de fabricação. Então, essas são as duas formas de se atender a um dos requisitos para conseguir ter as propriedades desejadas no produto final, no que diz respeito às fases. E agora vamos olhar a parte da microestrutura do material. Então, as fases nós já vimos como é que temos que fazer, agora vamos olhar a parte da microestrutura. Para como assegurar que a microestrutura desejada seja a do produto final? Primeiro é preciso ver o que caracteriza uma microestrutura. Então, nesse sentido, essa figura ilustra quais são os aspectos característicos de uma microestrutura. Nós começamos com os grãos. Então, cada uma dessas partes colocadas aqui é um grão. Esses grãos são todos feitos da mesma fase e o que diferencia um grão deste do outro é a orientação dos grãos, dos planos cristalinos. Então, a orientação dos planos neste grão e neste são diferentes, por isso o contorno de grão que está colocado aqui é uma região de transição, de desarranjo, tá, para que a gente passe desta orientação para esta orientação. Um segundo aspecto são os poros. Então, os poros normalmente estão presentes nos materiais cerâmicos, nós vamos ver em mais detalhes depois por que eles estão presentes, e normalmente contidos no contorno de grão.
Um outro aspecto são as microtrincas que podem estar presentes, causadas então por tensões térmicas, que são causadas pelos tratamentos térmicos que geralmente os materiais cerâmicos sofrem. Então, como a expansão térmica dos grãos não é isotrópica, ela é anisotrópica, então ao ciclar termicamente, aquece e resfria esse material, surge uma tensão que é concentrada no contorno de grão. E é muito comum então surgir esse tipo de microtrinca que está colocado aqui. E um último aspecto são segundo as fases. Outros materiais, além das fases contidas nesses grãos, podem estar presentes, e elas podem estar como inclusões dentro de um grão ou formando um outro grão que está colocado aqui. Então, isso seria um material já constituído de duas fases. Então, essa é uma microestrutura real para a gente ter uma ideia. E as microestruturas que a gente vai tratar sempre vão ser monofásicas policristalinas. Muito embora, na realidade, a maior parte dos produtos cerâmicos tenha mais de uma fase, seria bastante complicado nós começarmos por materiais polifásicos. Então, nesta etapa do curso, nós vamos falar só de materiais constituídos de uma única fase. Ou seja, todos esses grãos são da mesma fase, tá? Só que ela é policristalina. Muito embora existam alguns produtos cerâmicos que são feitos de materiais monocristalinos, ou seja, um monocristal, tá? A maior parte desses produtos tem uma característica parecida com essa colocada aqui. Então, dentro dessa microestrutura, cada um desses daqui é um grão, e alguns estão sinalizados aqui só para ajudar a ver, tá? Mas isso daqui seria um grão, então dá para ver todos os grãos que estão colocados aqui. Qual é a outra característica que está presente, evidente aqui? Os poros. Então, olha aqui os poros como estava presente naquela ilustração que eu mostrei anteriormente, o como eles estão presentes e estão sempre associados ao contorno de grão colocados aqui na microestrutura. Então, como assegurar que a microestrutura desejada seja a do produto final? Então, primeiro é saber o que caracteriza uma microestrutura monofásica policristalina. E a resposta é bastante simples. Sobre um ponto de vista bastante geral, é o tamanho dos grãos e a porosidade. Então, essas duas características, inicialmente, permitem a caracterização numérica do que nós estamos tentando caracterizar na microestrutura do material. Porosidade é a fração volumétrica dos poros, ou seja, a porcentagem do volume ocupada pelos poros em um material. Então, esses dois aspectos, o tamanho do grão e a porosidade, é que vão, nesta etapa do curso, nos ajudar a caracterizar numericamente, quantitativamente, uma microestrutura. Então, vamos tentar ver como a microestrutura se desenvolve. O processo mais genérico, muito embora existam outras vias, outras rotas de fabricação de materiais cerâmicos, esta é a mais geral. Então, nós começamos com um pó, que é um conjunto de partículas. O processo de conformação ajeita essas partículas de tal forma que agora elas passem a ter um pré-formato da peça que nós queremos fabricar, e isso é chamado de compacto verde. Então, aqui nós temos uma imagem, tá, de uma região de um compacto verde mostrando as partículas simplesmente justapostas de tal forma que o conjunto delas dê o pré-formato da peça que nós queremos fabricar. Esse compacto verde sofre então a operação de queima, tá, e vai dar origem ao corpo sinterizado. Esse arranjo de partículas aqui se transforma em alguma coisa parecida com isso daqui, então agora as partículas se transformaram em grãos. Então esse é o processo geral de fabricação de materiais cerâmicos. Então, o que caracteriza uma microestrutura monofásica policristalina? É o tamanho dos grãos. Ótimo. Então vamos ver agora o efeito do tamanho dos grãos para justificar o controle deles. Esse é um exemplo que mostra que a variação do tamanho de grão começa em 10 e vem aumentando para cá, e o efeito desse aumento do tamanho dos grãos sobre a tensão de fratura, de ruptura desse material. Então dá para perceber que conforme o tamanho dos grãos vai aumentando, tá, a tensão de fratura vai diminuindo. Então é um efeito bastante importante sobre a resistência mecânica desses materiais. Outro aspecto importante no que diz respeito ao tamanho dos grãos são os contornos de grão, o contorno de grão. Aqui, essa é uma fotografia, uma imagem obtida pelo microscópio eletrônico de transmissão, e aqui nós podemos ver um grão e a orientação do reticulado cristalino, e o grão vizinho
que é feito da mesma fase, mas que tem uma orientação diferente. Então aqui está a mudança de orientação que existe neste contorno de grão que está colocado aqui. Então aqui está a região do contorno de grão. E os átomos que estão situados no contorno de grão têm uma energia intermediária em relação aos átomos que estão no interior do grão. Então os átomos se ligam para abaixar a sua energia. Então, a probabilidade de que cada átomo tenha todos os vizinhos que ele gostaria de se ligar e se ligue a eles no interior do grão é muito maior do que na superfície do material, onde o material acabou e não tem mais átomos com quem se ligar. Então, esses são os dois extremos. No caso do contorno de grão, tá? Então, a probabilidade de que os átomos situados no contorno tenham vizinhos, ela é intermediária entre o interior do grão e a superfície externa do nosso material. Nós vamos ver isso com mais detalhe posteriormente. Essa é uma representação esquemática mostrando então o contorno de grão, e aqui nós temos os mesmos átomos dos dois lados, mas a orientação então é diferente. Ainda falando em contorno de grão, se nós considerarmos agora, tá, que este volume é igual a este volume que está colocado aqui, só que cada quadradinho desse representa um grão, ou seja, os grãos aqui são muito menores do que aqui. O que afeta, qual é o efeito desse aumento do tamanho dos grãos aqui? Então, quanto menor o tamanho dos grãos, maior a fração volumétrica contida nos contornos de grão e maior a influência sobre a propriedade do material. Nós vimos que se os átomos que estão colocados no contorno de grão, tá, não têm o mesmo número de ligações satisfeitas, o número de defeitos cristalinos aqui é muito maior, é claro que essa região tem propriedades ligeiramente diferentes, pelo menos diferentes, tá, das propriedades do interior, da região mais interior dos grãos. Então, quanto maior for a fração dos átomos do material localizadas no contorno de grão, maior é o efeito dessa propriedade diferente apresentada pelos contornos de grão. Então é isso que está representado nesse texto aqui. E esses efeitos são particularmente importantes nas cerâmicas eletroeletrônicas e ópticas. Ok? Então, para controlar as propriedades dos materiais cerâmicos através da sua microestrutura, é preciso controlar o tamanho dos grãos. O outro aspecto que nós vimos que é importante para caracterizar a microestrutura é a porosidade do material. Então vamos agora falar da porosidade. Quando nós falamos da porosidade do material, tá, a primeira coisa que nós temos que levar em consideração é esse gráfico bastante conhecido de todo mundo, em que nós temos o comportamento da tensão, deformação dos materiais. Então nós temos o comportamento dútil, então esta é a região elástica do material. Quando nós passamos a tensão de escoamento, então as ligações passam a se quebrar, os planos cristalinos se deslizam e nós temos então a região de deformação plástica do material. Então, se nós aliviarmos a tensão em um determinado ponto, a deformação elástica é recuperada, mas a deformação plástica não é aliviada. Então, esse é o chamado comportamento dútil típico da maior parte dos metais. Os materiais cerâmicos apresentam um comportamento frágil, ou seja, quando a tensão é aplicada, tá, eles entram na região elástica e antes que eles possam passar da tensão de escoamento, eles se rompem. Então, o material cerâmico não apresenta deformação plástica, via de regra. Em casos específicos ele até pode apresentar, mas de uma maneira geral não apresenta. Tá? Nós não vamos entrar em detalhes a respeito do que está por trás disso, isso deve ser visto no curso de Ciência dos Materiais. Então, se nós olharmos uma figura como essa, em que um corpo de prova está sendo submetido a uma tração, tá, e ele contém um poro no meio dele, dá para perceber que essa força de tração aplicada aqui, ela vai ser dividida por todas as ligações que estão contidas nesse plano. Então, a força atuando sobre cada ligação é tão menor quanto maior for o número de ligações contidas nesse plano. O plano que está onde está o poro do nosso material já tem um número de ligações muito menor, tão menor quanto maior for o tamanho do poro. Isso vai gerar uma concentração de tensões na região do poro, nesse caso específico aqui. Então, essa concentração de tensões nos metais poderia ser aliviado através da deformação plástica. Como o material cerâmico não apresenta deformação plástica, então o material acaba se rompendo por causa da concentração de tensões.
Então, de uma forma geral, nós podemos dizer que quanto maior o defeito, maior a concentração de tensões na seção transversal e menor a tensão de ruptura, a resistência mecânica do material. E, de um modo geral, quanto maior a porosidade do material, maior o tamanho dos poros, defeitos, tá? E menor a resistência mecânica do material. Então, se nós queremos aumentar a resistência mecânica do material cerâmico, idealmente nós devemos eliminar todos os pontos concentradores de tensão. Os poros são um desses pontos concentradores de tensão. Se isso não for possível, então vamos tentar diminuir o tamanho dos poros e tornar a superfície deles o menos aguda possível. Um dos ensaios típicos para medir a resistência mecânica dos materiais cerâmicos é o ensaio de flexão a 3 pontos, como representado na figura aqui. Então, quando nós aplicamos essa carga que está aplicada aqui, nós geramos na parte superior uma tensão de compressão e na parte inferior uma tensão de tração. E, é claro, para passar de compressão para tração, existe uma linha neutra aqui em que a tensão é zero. Tá? Nós sabemos também pela prática que nos materiais frágeis a resistência à tração é muito menor do que a resistência à compressão desses materiais. Então, na realidade, não vai quebrar o material, ele nunca vai se romper por causa dessa tensão de compressão aqui. Ele sempre vai estar muito comprometido no que diz respeito à propriedade mecânica por causa dessa região que está aqui. Só que a distribuição de tensões nesse volume aqui da parte inferior desse corpo de prova não é igual. Então, é claro, conforme nós nos afastamos dessa linha neutra e nos afastamos dos apoios por causa do braço de alavanca, esta é a região de maior tensão aplicada, o campo de tensão é o maior nesta região colocada aqui. Então, como consequência disso, se nós olharmos o que acontece com esse corpo de prova aqui, e se vocês repararem bem, este corpo de prova e este são idênticos. A única coisa que eu fiz foi virar o que está em cima aqui veio parar aqui embaixo, tá? E o que está embaixo aqui veio parar em cima. Então eu simplesmente virei esse corpo de provas. Ou seja, se eu ensaiar esse corpo de prova nessa posição ou na posição contrária, tá? O que vai acontecer na medida da resistência mecânica à flexão a 3 pontos aqui? Então, quanto maior o defeito, trinca, poro ou descontinuidade situado na região de maior tração, ela será responsável pela fratura do material. Então, nesse caso, dá para perceber, olha o tamanho desse poro situado exatamente onde a tensão de tração é a maior. Ou seja, a resistência mecânica, simplesmente porque eu inverti a orientação do corpo de prova, esse aqui vai ser muito menor do que aquele lá. Então, como a posição dos defeitos varia consideravelmente e nós não temos controle sobre isso durante o processo de fabricação de uma peça para peça, tá? A dispersão dos resultados da resistência mecânica é significativa nos materiais cerâmicos. Isso é um problema porque, sob o ponto de vista de engenharia, se você pensar quem está especificando o material, eu quero que todas as peças tenham uma resistência mecânica superior a um determinado valor. Então, se a dispersão dos resultados é maior, eu vou ter que trabalhar com uma margem de segurança muito maior quando eu trabalho com os materiais cerâmicos, mas lembrando, sempre no que diz respeito à tração. Ou seja, se nós conseguirmos sempre trabalhar com os materiais cerâmicos sobre compressão, nós vamos estar usando o melhor da resistência mecânica deles. A porosidade também afeta significativamente outras propriedades, como as eletroeletrônicas, óticas, a transmissão de calor e som. Então, para controlar as propriedades dos materiais, nós temos que controlar a microestrutura. E nós caracterizamos a microestrutura pelo tamanho dos grãos e pela porosidade do material. Então é preciso controlar a porosidade do material, como ficou evidente através desses últimos slides. Então, recapitulando, para controlar as propriedades dos materiais é preciso controlar as fases e a microestrutura. As fases dependem das matérias-primas e das reações e transformações sofridas no processo de fabricação, principalmente na etapa da queima. E a microestrutura depende da microestrutura A verde. Esse termo A verde é usado no sentido de que a peça amadurece durante a queima. Isso é um termo bastante usual, então sempre que nós nos referimos a verde, nós estamos nos referindo ao material antes da queima e da evolução da mesma durante a queima, durante a sinterização.
Então, recapitulando e olhando o processo de fabricação dos materiais cerâmicos, o processamento de materiais cerâmicos de uma forma geral, o objetivo é produzir um produto. Tá? Esse produto é caracterizado por forma, dimensões e propriedade. Forma e dimensões vão ser dadas pela conformação, que vai ser objeto de estudo de uma outra parte deste curso. Tá? E no que diz respeito às propriedades, nós queremos as fases e a microestrutura. As fases vão ser dadas, tá? Nós vamos trabalhar sempre com materiais monofásicos e por matérias-primas e formulações, ou seja, misturas de matérias-primas do lado de cá, é que vão garantir a presença da fase. E a microestrutura, nós sempre vamos trabalhar com materiais policristalinos neste curso. Então, se nós queremos obter essa microestrutura, então essa é a microestrutura desejada como exemplo, tá? Então, as perguntas que nós temos que responder são: como devem ser as características do pó, as características do compacto verde e as condições de queima para que nós consigamos essa microestrutura que está colocada aqui. Então, para entender e responder essas perguntas aqui, nós temos que entender como a microestrutura evolui durante o processo de sinterização. Então, esse vai ser o alvo, tá, da próxima etapa do curso, em que nós vamos estudar sinterização. Então, nós não vamos estudar sinterização para estudar sinterização. Nós vamos estudar sinterização para entender como é que a microestrutura evolui e quais são as variáveis que afetam a evolução dessa microestrutura durante o processo de queima. Tá? Então, voltando ao processo genérico que a gente está usando para exemplificar aqui, então nós começamos com o pó, transforma no compacto verde através da conformação, o compacto verde através da queima no corpo sinterizado do material. Maravilha! A maior parte dos livros textos e inclusive dos cursos adota essa ordem de abordagem do tema. Nós vamos abordar de uma forma diferente, nós vamos abordar de trás para frente. E vamos tentar justificar isso. Se nós adotarmos essa rota como colocada aqui, quando nós formos ver as técnicas de produção do pó, tá, nós não temos a menor referência sobre como deve ser o pó. Então, para nós conseguirmos responder como é que deve ser o pó, como é que deve ser o compacto verde, nós temos que voltar no processo. Então, nós vamos começar olhando esta parte do processo de fabricação. Nós queremos saber como é que o compacto verde se transforma no corpo sinterizado durante a operação de queima. Se nós entendermos como é que isso acontece e quais são as variáveis envolvidas nesse processo, nós, ao definirmos quais são as características da microestrutura que nós queremos, vamos saber como é que tem que ser as condições de queima e como é que tem que ser o compacto verde. Se nós soubermos como é que tem que ser o compacto verde, nós vamos poder dizer como é que vai ter que ser o pó e como é que tem que ser as condições de conformação que estão colocadas aqui para conseguir produzir esse compacto verde.